A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao meu canal, EBD com o pastor Júlio Bahia. É um prazer estar passando mais uma vez aqui para deixar a meditação para o seu coração. Nós estamos todas as manhãs, sempre às 10 horas, de segunda a sábado, deixando a leitura diária, a meditação da palavra de Deus, da lição que nós estamos estudando, a Viva a Tua Obra. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, compartilhe com outras pessoas, para que assim eles possam conhecer o meu canal, deixe um joinha, deixe um comentário também. A palavra que eu gostaria de compartilhar com você, irmão, se encontra em 1 Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 16, que nos diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persiste nela, pois fazendo isto te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem, como aos teus ouvintes. 1 Timóteo, capítulo de número 14, verso número 16. As palavras desse texto citado, irmão, são muito solenes e devem ser examinados por todos aqueles que têm que apresentar às almas a palavra de Deus e a doutrina. O inspirado apóstolo, ele dirige essas palavras a seu filho amado Timóteo, as quais contêm, irmão, a mais preciosa instrução para cada um dos que são chamados por Deus para ministrar o Evangelho de Cristo Jesus, para ministrar a pregação do Evangelho, com toda a segurança. Então, a parte, de um ministério santo e elevado de privilégio. Mas, ao mesmo tempo, irmão, o que exerce tem uma enorme responsabilidade. A passagem citada, neste versículo, ela expõe ante os obreiros do Senhor dois deveres importantes, essenciais, aos quais deve prestar atenção com diligência, oração e vigilância. Se quer ser um obreiro útil na igreja de Deus, um bom ministro de Cristo Jesus, primeiramente, irmão, devemos cuidarmos de si mesmo e logo cuidar do ensinamento ou da doutrina da palavra de Deus. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando: tem cuidado de ti mesmo. Consideremos aqui, irmão, em primeiro lugar, algumas coisas aqui. Tem cuidado de ti mesmo. Seria difícil expressar todo o alcance moral destas palavras que o apóstolo Paulo nos diz. É importante que todo crente as observe, mas principalmente o obreiro do Senhor, pois a este se dirige em particular esta palavra do apóstolo Paulo. Este, não mais do que nada, necessita cuidar-se de si mesmo. O obreiro, ele deve cuidar-se de si mesmo. Deve cuidar do estado do seu coração, de sua consciência, de seus afetos, de seu espírito, de seu caráter, da sua linguagem, de tudo deve se manter debaixo do controle do Espírito e da palavra do Senhor. É necessário, irmão, que estejamos instruídos com a verdade da justiça e da coraça. A condição moral, irmão, a sua condição moral e sua marcha deve praticar, concordar com a verdade do ministro de Cristo Jesus. Do contrário, o inimigo, com a segurança, ganhará vantagem sobre ele. Essa deveria se expressar, deve ser a expressão vivente do que ensina. Nós devemos sermos isso, exemplo. Ao menos, qual deveria ser objeto perseguido por ele, pelo servo, pelo obreiro, com sinceridade, com veemência e com perseverança. É de desejar que esta santa medida esteja constantemente ante os olhos do entendimento dos nossos corações. Efésios capítulo 1, verso 18, diz que Deus abriu os olhos do nosso entendimento, nosso coração. Ou melhor, irmão, o melhor comete falhas, permanece muitas vezes debaixo dessa medida. Mas seu coração é sincero, se sua alma
consciência delicada, se o temor de Deus, o amor de Cristo ocupa o seu devido lugar no seu coração, o obreiro do Senhor não sentirá satisfeito com nada que esteja abaixo da medida da medida divina. Esteja, irmão, em seu estado interior ou em seu andar exterior, em todo tempo, em todo lugar, seu ardente desejo se manifestará em sua conduta, em seus efeitos práticos, de seu ensinamento. E ser exemplo dos crentes em palavras, conduta, amor, é o que Paulo diz, né? Espírito, fé e pureza. Paulo disse para Timóteo. Quanto ao seu ministério, irmão, todo obreiro do Senhor deveria ter poder de dizer: não nos pregamos a nós mesmos, mas pregamos a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Cristo. 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso número 5. Todavia, jamais devemos perder de vista o tão importante afeto moral de que o mestre deve viver a verdade que ensina. Moralmente, é extremamente perigoso que um homem ensine em público o que a sua vida prática desmente. Perigoso para si mesmo, desonroso para o testemunho, prejudicial para aqueles a quem o ensina. Que deplorável, irmão, e humilhante é para um homem quando contradiz com a sua conduta pessoal e a sua vida doméstica a verdade que apresenta publicamente. Mas Paulo ele nos diz: cuida de ti e da doutrina. Isto, irmão, é algo que se deve temer de sobremaneira, né? E que terminará, né? Que terminará indecifivelmente nos resultados mais trágicos, que o firme propósito e o vigoroso desejo de todos que ministra a palavra e apresenta a doutrina, irmão, seja, pois, a de alimentar-se com esta preciosa palavra, com a preciosa verdade de Cristo Jesus, aproximar-se ou apropriar-se dela, isso, viver e mover-se em sua atmosfera, de modo que seu homem interior seja fortalecido e formado por ela, que ela habite ricamente em seu coração, em sua vida, e que desse modo, irmão, você possa correr em direção a demais com seu vivo poder, sabor, unção e plenitude. Inclusive, irmão, é perigoso sentar-se ante a palavra de Deus como um mero estudante, né? Com o objetivo de preparar conferências, sermões, para pregar, ou sei lá, demais coisas, né? Nada poderia ser mais cansativo e seco para a alma. O homem, né, o uso meramente intelectual da verdade de Deus acumula na memória certas doutrinas, pontos de vista, princípios, e logo expõe com alguma facilidade, né, a palavra. Por sua vez, desmoralizador e enganoso. Poderíamos estar extraindo água para os demais e ao mesmo tempo ser nós mesmos como encanamento cerrado, enferrujado. E isso não há nada mais triste que isso. O Senhor disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não disse: extraia a verdadeira fonte, e o poder de todo o ministério da igreja achará-se sempre ao beber, achará-se sempre, né, ao beber nós mesmos da água vivificante e extraí-la para os demais. O Senhor segue dizendo: quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Oh, glória! É necessário que permanecemos muito perto da fonte eterna, o coração de Cristo, e o beber dela logo continuamente. Desse modo, meu irmão, minha irmã, nossas próprias almas se refrescarão e seremos enriquecidos. Rios de bênçãos correrão delas para refrigerar os demais. Torrentes de louvor, né, subirão ao trono e ao coração de Deus por meio de Jesus Cristo. Este é o ministério cristão. O cristão mesmo e toda outra coisa carece absolutamente deste valor, que é a palavra de Deus.
Você tem dado valor à palavra? Você tem guardado a palavra? Você tem cuidado da palavra? Você tem ensinado a palavra? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Abençoe o seu lar. Que nesta manhã de sexta-feira você possa ser grandemente abençoado. Que o Espírito Santo repouse sobre você e que esta palavra possa fazer morada em seu coração. Deus te abençoe. Fica na paz.